Olá a todos e todas. Eu sou José Sequim, superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos à segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Assim como na primeira temporada, as gravações desta série acontecem à distância. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. E não se esqueçam, continuem se protegendo, usando máscaras, higienizando as mãos, porque a pandemia, lamentavelmente, ainda não terminou. Faço um pedido a você que nos acompanha. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e não se esqueçam, deem o seu like, que é muito interessante. Para quem nos acompanha desde a primeira temporada, sabe que o nosso podcast trata de assuntos de saúde suplementar. Buscamos, por meio de diferentes iniciativas, olhar para distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências. O livro foi organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura, com apoio da ESMAT, a Escola de Magistratura de Tocantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, em nosso site, www.iess.org.br. Faça o download. No episódio de hoje, eu tenho a subida honra de convidar para essa conversa o Dr. Clênio Jair Schulze, juiz federal, doutor e mestre em ciência jurídica, especialista em justiça constitucional e tutela dos direitos fundamentais. Seja muito bem-vindo, Dr. Clênio. É um prazer receber o senhor aqui hoje. Muito obrigado por ter participado do livro e por ter aceito conversar conosco aqui hoje. Obrigado, doutor Sequim. Para mim é uma alegria, enfim, uma honra sempre participar desse debate envolvendo o direito à saúde, o direito da saúde suplementar, a judicialização da saúde suplementar, e fico à disposição. Convido aí a todos para acompanhar o podcast, enfim, espero aí superar as expectativas. Maravilha, doutor Clênio. Vamos falar hoje sobre um conceito que está apresentado em seu capítulo, a judicialização da crise. Em tese, é permitido a alteração total ou parcial do entendimento jurídico em razão de excepcionalidades, como a pandemia de Covid-19, por exemplo, que estamos ainda no meio dela. Como se comporta o Poder Judiciário durante momentos de calamidade ou de extremas dificuldades financeiras, sociais, sanitárias, entre outras? Que consequências tem esse tipo de pandemia, situação excepcional, para a justiça e para as decisões dos magistrados? Clênio, queremos ouvi-lo. Esse debate é muito interessante, porque, historicamente, quando se fala em tragédia ou alguma transformação muito grande, se tem essa percepção de que o judiciário poderia auxiliar de alguma forma, suspendendo a validade de contratos, prorrogando vencimentos, né, de pagamentos, de débitos. E o que se viu, na verdade, durante a pandemia é que o judiciário, no Brasil, adotou uma postura de autocontenção, ou seja, houve pouca judicialização em relação a temas em gerais envolvendo a saúde suplementar e também a saúde pública, exatamente porque as pessoas, muitas delas sequer tinham acesso ao Poder Judiciário, né? Enfim, a ideia era fica em casa, então isso acabou inibindo a judicialização, e de outro lado, o próprio Conselho Nacional de Justiça orientou os magistrados e as magistradas do Brasil que evitassem proferir ordens judiciais em face do Sistema Único de Saúde e das operadoras, exatamente porque nós estávamos numa situação de extraordinariedade, em que os esforços da sociedade deveriam ser demandados, né, alocados exclusivamente para a contenção e a redução dos efeitos drásticos da pandemia. Então, resumidamente, o cenário que se tem é exatamente esse. O judiciário brasileiro adotou uma postura de autocontenção, e as questões principais, quando havia necessidade de atuação do Poder Judiciário, eram levadas diretamente ao Supremo,
por intermédio de ações do controle concentrado de constitucionalidade, e o Supremo acabava deliberando diretamente sobre essas questões. Então, essas questões não eram passadas pelos juízes de primeiro grau, uma ou outra coisa que era passada ao juiz de primeiro grau, ela acabava imediatamente também chegando ao Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, e já se tinha, num curto prazo, uma decisão final, né, do Poder Judiciário brasileiro em relação a esses temas. Então, o que se viu é exatamente isso, né, uma posição mais equilibrada, uma posição de aguardo, ou seja, vamos aguardar o resultado da pandemia, né, a proteção das pessoas no primeiro lugar, e num segundo momento se verificaria o que fosse possível, qual seria o papel do Poder Judiciário nesse tipo de discussão. O que se perspectiva, né, para 2022 é exatamente isso, né? Nós ainda estamos na pandemia, mas o que se tem é efetivamente uma dúvida sobre o que será judicializado no ano de 2022, exatamente por conta dessa incógnita decorrente dos efeitos ainda da pandemia e também, né, do atual cenário, enfim, no qual nos encontramos. Eu até gostaria, Proclênio, nesse instante, já que você mencionou esse assunto, perguntar um pouco o seguinte: você recentemente lançou um artigo novo, que eu achei super interessante, atualizando os números da Justiça, que você aponta um pouco essa consequência aí, que teve menos ações do que se esperava, vamos dizer assim, no ano que passou, muito em função da pandemia. Você levanta uma hipótese, uma indagação e um pensamento. Será que as ações foram represadas? Será que observaremos uma retomada e uma demanda, como aconteceu, por exemplo, nos procedimentos médicos, que as pessoas, por receios, deixaram de fazer a sua consulta, seu exame, ir para o hospital, mas em algum momento o problema se resolve por si só, em algum momento as pessoas vão retornar. Será que está acontecendo isso na sua hipótese, Clênia? Pois é, nós temos alguns fatos que são inegáveis, né? Muitas pessoas faleceram. Então, no que toca a esse aspecto, nós não teremos judicialização. O que pode haver uma judicialização de ações de indenização, né, dos sucessores dos falecidos, enfim, buscando alguma reparação por algum dano que eventualmente tenha, ou alguma omissão, né, por conta que ensejou no falecimento. E, de outro lado, nós temos efetivamente essa redução da judicialização no ano de 2020 por conta da pandemia. A hipótese é exatamente essa. Há uma potencial, né, uma possibilidade de um aumento da judicialização, porque tudo indica que o cenário mais ou menos caminha para um retorno a uma aparente normalidade, e com isso, temas que não foram judicializados, né, durante o período mais grave da pandemia, potencialmente serão levados ao Poder Judiciário. Então, me parece que essa é uma perspectiva, agravado com esse cenário, né? Nós temos muitas pessoas com sequelas, e possivelmente haverá ações de reparação envolvendo esse tipo de situação. Então, possivelmente até mais em relação ao SUS, né, aos entes públicos, do que as operadoras de planos de saúde, porque nesse sentido, enfim, as operadoras, em princípio, quem responde imediatamente é o âmbito do Sistema Único de Saúde, mas de outro lado nós temos a questão da verificação dos contratos, né, enfim, de operadores de plano de saúde, a validade, a manutenção ou não das cláusulas, essa é uma questão que historicamente o judiciário tem prestigiado, né, a manutenção das cláusulas contratuais e, em princípio, mesmo a pandemia não vai permitir que haja uma interpretação extensiva da validade das cláusulas contratuais, permitindo, né, que, por exemplo, questões que não foram contratadas possam ser abarcadas por aquela relação contratual. Mas o futuro vai nos responder, né? A expectativa é exatamente essa. E exatamente por conta desse sentido, Sequinho, eu acho que é interessante observar que, e aí, oportuna a sua pergunta nesse sentido, porque a ideia de compliance, né, de prevenção, acho que a gente caminha exatamente cada vez mais a passos largos para adotar mecanismos de evitar esse tipo de judicialização. Então, essa perspectiva, esses modelos de resolução extrajudicial, de sistema multiportas, de tribunais multiportas, em que o judiciário fica aberto para debater e muitas vezes na via pré-processual, ou seja, vamos tentar resolver extrajudicialmente sem judicializar. Eu acho que essa é a linha que se tem encaminhado aí, por intermédio das políticas do Poder Judiciário, e as operadoras são convidadas, né, com frequência a participar desse tipo de debate para evitar a judicialização. Afinal de contas, a judicialização, ela como regra, né, ela é ruim para as pessoas, né, para toda a sociedade. Como tivemos um crescimento muito grande e rápido de ações, à exceção desse ano passado, que é um ano de excepcionalidade por conta da pandemia, a judicialização tem sido, de fato, um problema. Não se quer limitar o acesso de ninguém ao judiciário, mas, às vezes, há questões que poderiam e deveriam ser resolvidas em etapas administrativas, em negociação,
etc., sem buscar, na verdade, a via judicial, que é cara para todo mundo. E aproveitando que falamos muito de pandemia, eu gostaria de voltar ao tema direito à saúde. Nesses 2 anos de pandemia, nós concluímos que é possível superar calamidades tão severas quanto essas, com a adoção de medidas adequadas pelo Estado, pelas pessoas, pelas operadoras. Você poderia apontar alguma dessas questões para a nossa reflexão, a reflexão de quem nos ouve, doutor Clênio? Eu acho que a pandemia deixou muito claro que o papel do Estado e das instituições ele é extremamente relevante para a tutela das pessoas. E, nesse sentido, eu acho que no mundo e no Brasil também se observou, né, que o papel, inclusive, do próprio Poder Judiciário, nós vimos que várias questões de ordem de saúde pública, né, foram deliberadas, discussão sobre vacinação, o Supremo estabeleceu a obrigatoriedade, não compulsoriedade, mas a obrigatoriedade da vacinação. Então, o Estado tem esse papel importante, né? De um lado, então, o Supremo proferiu uma série de decisões tutelando a sociedade brasileira nas situações de omissão. Nós recordamos muitas situações em que o próprio Ministério da Saúde se omitiu na tutela das pessoas e o Supremo, quando convocado, deliberou imediatamente, né? No sentido de restabelecer o federalismo sanitário, por exemplo, a União, Estados e municípios e a União também, todos participam na gestão do SUS, né? A gestão do SUS não é feita exclusivamente pelo Ministério da Saúde, estados e municípios também participam, foi uma outra decisão importante, mas eu acho que acima de tudo isso, tem uma decisão do Supremo, algumas decisões do Supremo indicaram claramente a necessidade de uma adoção dos princípios da precaução e da prevenção, ou seja, sempre que há uma dúvida muito grande, especialmente durante a pandemia, né, se você não tem respostas objetivas, claras no primeiro momento, deve-se adotar a postura mais restritiva, no sentido de limitação de direitos ou de possibilidades, com essa finalidade de contenção da pandemia. Então, o Supremo proferiu várias decisões nesse sentido, estabelecendo que deve-se observar a ciência e, quando não há uma resposta objetiva da ciência, deve-se restringir, né? Então, muitas vezes, se discutia liberdade de locomoção, abertura do comércio, se discutia uma série desse tipo de situações, e o Supremo deixou muito claro, né, que quando não havia uma resposta muito clara da ciência, se deve adotar uma postura de precaução e de prevenção, que afinal de contas no mundo inteiro se adotou, né, as ciências da saúde já orientavam historicamente nesse sentido, e ainda que alguns entes públicos no Brasil não tenham adotado no momento inicial, o judiciário acabou intervindo, né, para estabelecer essas diretrizes e trazendo, né, uma segurança maior. Afinal de contas, o papel do judiciário, nesse sentido, também é estabelecer uma proteção maior à população. O papel do judiciário nesse período de tantas negativas, de não ciências, foi fundamental em reconhecer que há questões que dizem respeito ao bem-estar coletivo, que, portanto, têm que ser respeitadas. Essas são algumas das perguntas que você já levantou, que aconteceram muito lá no começo da pandemia. E o seu artigo foi escrito bem no início, época em que tínhamos muitas indagações, poucas respostas, inclusive na área do judiciário. Na parte da saúde suplementar, questionava-se muito, vai haver majoração das mensalidades? Reajuste sempre é uma questão de muita demanda na saúde suplementar. Contratos serão respeitados? Haverá negativas de cobertura? Os contratos poderão ser rescindidos por falta de pagamento? Enfim, e se discutia a questão da sustentabilidade das operadoras de planos de saúde. Essas questões, em boa medida, eu acho que estão mais ou menos bem encaminhadas no dia de hoje, mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso, doutor Clênio. Isso, exatamente. Quando o texto foi escrito, né, nós já foi no início da pandemia, basicamente, eu levantei uma hipótese de que nós correríamos esse risco durante a pandemia de que nós teríamos um número gigantesco de pessoas que iriam contestar decisões que seriam proferidas, né? E isso efetivamente aconteceu, né? Nós tivemos aí, muitas vezes, aí, as pessoas em redes sociais, a divulgação de fake news, inclusive autoridades brasileiras incentivando informações falsas. Então, tudo isso acabou, de certa forma, prejudicando a própria gestão da pandemia. E o judiciário acabou intervindo em determinadas situações para
equilibrar essa situação. E no que toca à saúde suplementar, da mesma forma, né? O que se imagina, muitas pessoas imaginavam naquele início que haveria muitas demandas contra as operadoras, suspendendo cláusulas contratuais, ou havendo uma moratória no pagamento, enfim, e o que se verificou, na verdade, foi exatamente essa postura de autocontenção do Poder Judiciário. E me parece, professor aqui, enfim, e ouvintes, que já está mais ou menos consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro essa ideia de que há uma relação contratual, né? Embora de um lado figure um consumidor e o Código de Defesa do Consumidor tutela o consumidor, mas isso não significa que toda a interpretação vai ser sempre favorável ao consumidor, porque aí nós teríamos um excesso, né? Então, nesse sentido, há esse entendimento já mais ou menos em consolidação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é quem profere a última palavra em termos de saúde suplementar no Brasil, de que a sustentabilidade é algo indispensável quando se vai discutir contratos de plano de saúde. Então, o equilíbrio atuarial é um tema constantemente levado às decisões do Superior Tribunal de Justiça, os ministros do STJ têm essa concepção, então me parece que tudo isso tem sido objeto de muita atenção, né? Então, de um lado, efetivamente, o consumidor precisa ser tutelado, né? Preserva-se o contrato, né? Agora, de outro lado, não se pode estender abusivamente o contrato, né? Então, nesse sentido, acho que se tem mantido essa ideia de equilíbrio e, portanto, o Poder Judiciário é exatamente esse órgão que está equidistante das partes, né, que deve observar, né? E quando a operadora viola o contrato, ela deve ser corrigida, e o inverso também acontece, ou seja, não se pode querer que a operadora cumpra muito mais do que ela se comprometeu, porque senão você tem efetivamente essa violação à perspectiva atuarial e, portanto, uma quebra, né, à sustentabilidade, e, portanto, a ideia de sustentabilidade ela é importante para toda a sociedade. Então, dentro dessa linha, dessa perspectiva que o judiciário tem adotado e, portanto, acho que nós caminhamos aí cada vez mais para uma postura de equilíbrio. Acho que essa é a palavra que sempre vai marcar essa relação entre o consumidor e entre a operadora de plano de saúde. Acho que nesse ponto teve até mudanças importantes desde que eu comecei nessa área de saúde, fazem 15 anos, para o dia de hoje. Eu acho essa compreensão do mutualismo, do cálculo atuarial, da avaliação, que, no fundo, uma decisão não vai quebrar uma operadora, mas decisões reiteradas no mesmo sentido, sobrecarregando, pode levar à falência. Agora, se leva à falência, quem sai de fato prejudicado não é o dono da empresa, é o beneficiário daquela operadora, que encontra uma gigantesca dificuldade de encontrar uma operadora que possa abrigá-lo nas condições que ele tinha na original. Então, essa questão de sustentabilidade, de fato, é muito importante. Eu queria trazer mais uma última pergunta, doutor Clênio, se você me permitir, aí, mais uma provocação, que está voltada para o sistema público de saúde, para o SUS. Questionava-se muito sobre como seria a judicialização na saúde pública durante e pós-pandemia. O pós não chegou ainda, mas aceitamos aí uma imaginação, uma especulação que você imagina que pode acontecer aí para frente. Você já mencionou a questão do autocontenção do judiciário. Podíamos, talvez, acrescentar algo sobre o chamado ativismo judicial, que também muito se fala a respeito ultimamente aí. E essa questão da relação entre União, estados e prefeituras, na questão de saúde pública, de ações de prevenção, de evitar a propagação da doença, enfim, questões ligadas muito ao federalismo. Gostaria de fazer comentários sobre essas questões, doutor Clênio? Eu acho que a pandemia deixou muito claro isso, né? Que a Constituição ela precisa ser sempre relembrada e o Judiciário acabou mesmo em situações de descumprimento da Constituição, seja pelo Legislativo ou pelo Executivo, especialmente mais pelo Executivo, que é o responsável pela gestão da pandemia, né? Falando em termos de Sistema Único de Saúde, o Judiciário esteve atento e o Supremo, né? Sempre que foi convocado, ele proferiu imediatamente
imediatamente, nas ações de controle concentrado, decisões imediatamente deliberando sobre essa tutela da Constituição, ou seja, o papel do judiciário é exatamente esse, proteger a Constituição e o papel da Constituição é proteger a sociedade. Então, no âmbito do Sistema Único de Saúde, né, nós tivemos aí decisões consagrando, mais uma vez, o federalismo sanitário, que são dispositivos já do artigo 23 da Constituição, artigo 196 da Constituição, que consagram uma atuação conjunta, né, da União dos Estados e municípios, ou seja, não cabe só ao Ministério da Saúde proferir decisões, né, e determinações aos outros entes da federação, mas as decisões precisam ser coordenadas pelo Ministério da Saúde, mas isso não tolhe a atuação não inibe a atuação dos estados e dos municípios. No que toca à vacinação também, né, o judiciário auxiliou muito bem, incentivando e fomentando o início da vacinação. Nós relembramos lá que no início houve uma dificuldade muito grande de fazer aquisição, e o próprio judiciário acabou intimando a União, o Ministério da Saúde, para que deliberasse imediatamente sobre essas questões, e aí as vacinas foram compradas. Hoje, felizmente, né, a sociedade passa a ter um contato muito maior com as vacinas, mas, enfim, nós tivemos várias questões, e alguns ministros do Supremo, inclusive, dizem, né, que o judiciário foi o órgão, né, o ente estatal que acabou contribuindo para a gestão da pandemia no Brasil, e poderia ter sido muito pior a gestão da pandemia se não houvesse a atuação e a intervenção do Poder Judiciário. E, portanto, é exatamente isso, né? O Judiciário, ele atua equidistante das partes, né? Mas, quando provocado, ele precisa exatamente tutelar a Constituição. Acho que é exatamente nesse sentido que a gente precisa ter essa percepção, e no âmbito da saúde suplementar da mesma forma. Você deixou muito claro essa posição, né? Ou seja, se nós adotarmos a ideia de sustentabilidade, nós teremos cada vez um maior número de pessoas participando de contratos de planos de saúde. E acesso à saúde significa isso. Não é apenas acesso ao SUS, mas também o sonho, né, de consumo das pessoas é ter contratos de plano de saúde, é figurar, é ser usuários, beneficiários de operadores de planos de saúde. Então, quando se fala em sustentabilidade, se fala não com esse olhar de tutelar demasiadamente as operadoras, mas não, é tutelar o próprio cidadão, porque, em última análise, ele é o destinatário dos serviços, né, desse serviço de saúde suplementar que está à disposição. Então, acho que é essa a interpretação que a gente precisa ter, ou seja, o olhar final é no consumidor, e nós temos esses intermediários, que é o exemplo da operadora ou do SUS, que estão à disposição do cidadão para contribuir dentro das limitações normativas, dentro das limitações constitucionais. Eu acho que essa é a observação maior que se deve fazer. Eu conheci o Dr. Klene há uns 2 anos, um pouquinho mais, talvez, por ocasião da preparação desse livro. Mas eu tenho a sensação que já nos conhecemos há muitos anos, desde a infância. Você é muito, muito agradável de conversa, muito simpático. Muito obrigado por ter participado. Eu gostaria até de reenfatizar o que você acabou de dizer. Faltou, de fato, coordenação nesse episódio todo de pandemia. Coordenação, quem tinha o poder e o dever de fazê-lo, que é o nosso executivo. É uma pena, isso custou vidas a mais do que poderia ter sido se tivéssemos tido essa coordenação. Doutor Clênio, estamos chegando ao fim de nossa muito interessante e educativa conversa sobre um tema que é absolutamente relevante sempre para todos. Mas eu gostaria ainda, doutor Clênio, de lhe oferecer alguns minutos ainda para algumas considerações, colocar alguma coisa que a gente não tenha conversado a respeito e, enfim, para a sua despedida da nossa audiência, doutor Clênio. Perfeito. Eu acho que a mensagem final, né, para a nossa audiência é destacar que nós, necessariamente, em razão da pandemia, nós devemos prestigiar o direito à saúde. E, nesse sentido, né, eu tenho sustentado já em textos que eu escrevi posteriormente, né, ao início da pandemia, que nós temos um modelo de constitucionalismo sanitário. Ou seja, o que é esse constitucionalismo sanitário? É um movimento que prestigia cada vez mais o direito à saúde. Ou seja, nós temos que ter o olhar nas pessoas, né, que atuam na proteção, né, ou seja, profissionais de saúde, a tutela cada vez maior, programas de incentivo, de remuneração adequada a esses profissionais de saúde, porque, afinal de contas, sem eles nós não temos a tutela adequada na saúde, né? Então, a ideia do constitucionalismo sanitário é exatamente isso, ou seja, nós cada vez mais fomentarmos
um movimento que tende a proteger mais as pessoas. E se nós já tivermos um arcabouço normativo adequado para isso, eu acho que a gente pode concretizar. E, tendo esse arcabouço normativo, e nós já temos uma Constituição, a nossa legislação é bem pródiga em trazer dispositivos importantes, eu acho que o segundo momento é aplicar e concretizar da forma mais extensiva possível, sempre nessa perspectiva do equilíbrio, né, na sustentabilidade, mas com um olhar no desfecho, né? Ou seja, qual é o resultado, qual é o valor para a sociedade que nós trazemos nessas atividades que são desempenhadas, seja na saúde pública ou na saúde suplementar. Então, a mensagem final que eu digo é exatamente essa: nós precisamos trabalhar nesse sentido de construção desse movimento do constitucionalismo sanitário e cada vez mais estabelecer um equilíbrio no sentido de valor, ou seja, qual é o valor que a gente precisa, qual é o desfecho, qual é o resultado útil para a sociedade de cada serviço que é prestado. Então, acho que essa é a ideia do futuro, pensar exatamente nesse sentido de valor, e a ideia de saúde baseada em valor, portanto, nasce exatamente a partir dessa perspectiva. Então, acho que a gente precisa estudar um pouco mais isso e pensar nesse sentido. Então, agradeço aí a audiência e fico à disposição para outras conversas futuras. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Eu gostei muito da sua expressão constitucionalismo sanitário. Aliás, a nossa Constituição acho que é a pioneira no mundo para introduzir o direito à saúde como um direito individual, universal para todo mundo, né? Foi um avanço bastante importante que tivemos. Olha, doutor Clênio, gostaria de te agradecer muito pela sua contribuição ao livro e por esse debate, por essa conversa que tivemos aqui agora. E para você, ouvinte, que deseja ler não somente este capítulo, mas o livro inteiro, Judicialização de Planos de Saúde, Conceito, Disputas, Consequências, saiba que ele está disponível para download no site do IES, www.iess.org.br. Baixe-o, leia-o, comente, dê o seu feedback para nós. E agradecemos muito. Muito obrigado, Clênio, obrigado a você que nos acompanhou nessa tarde. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19.